Já imaginou mentir sobre quem você é, só para conquistar um lugar que nunca te pertenceu? Melissa fingia viver no luxo, mas o que ela não sabia é que o homem que ela tentava impressionar também não era quem dizia ser. Quando os segredos vieram à tona, ela teve que escolher manter a farsa ou encarar uma verdade que poderia destruir tudo. Mas e se ele estivesse mentindo por um motivo ainda mais perigoso? Melissa Duarte olhava seu reflexo no espelho rachado do banheiro, ajustando pela 10ª vez a blusa branca que havia passado a ferro 3 vezes naquela manhã. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto aplicava o batom vermelho barato que comprara na farmácia da esquina. Você consegue, Mel. É só mais um dia. Mais uma mentira, murmurou para si mesma, tentando encontrar coragem no próprio olhar. O celular vibrou em cima da pequena mesa de madeira compensada. Uma mensagem da mãe. Filha, a conta da luz chegou. R$ 380. Como vamos pagar? Melissa fechou os olhos por um momento, sentindo o peso familiar da responsabilidade apertar seu peito. Aos 24 anos, ela era o único sustento da família desde que o pai havia perdido o emprego na fábrica há 2 anos. A mãe, Dona Maria, sofria de artrite e mal conseguia fazer os serviços domésticos que aceitava esporadicamente. O irmão mais novo, João, de apenas 16 anos, estudava à noite e trabalhava meio período em um supermercado, mas o salário mal cobria suas próprias necessidades. Eu vou dar um jeito, mãe. Como sempre, digitou de volta, engolindo as lágrimas que ameaçavam borrar a maquiagem cuidadosamente aplicada. Melissa se dirigiu ao pequeno armário e retirou a bolsa que havia comprado no centro da cidade na semana anterior. Uma imitação perfeita de uma Prada que custara metade do seu salário, mas que era absolutamente necessária para manter a farsa que vinha construindo nos últimos 6 meses. Tudo começou quando ela conseguiu o emprego na Silveira & Associados, uma das empresas de consultoria mais prestigiadas de São Paulo. Durante a entrevista, ela havia mentido sobre sua formação, inflando seu currículo e inventando experiências que nunca teve. Mas Melissa era inteligente. Sempre foi. Mesmo estudando em escola pública e tendo feito faculdade de administração com bolsa em uma universidade particular de 2ª linha, ela compensava com dedicação e uma capacidade natural de aprender rapidamente. O problema era que a Silveira & Associados não era apenas um trabalho. Era um ambiente onde todos os funcionários pareciam ter saído de uma revista de moda. Carros importados no estacionamento, roupas de grife, conversas sobre viagens para a Europa e restaurantes caros. Melissa percebeu rapidamente que, para ser aceita e respeitada naquele ambiente, precisaria fingir pertencer àquele mundo. E assim começou a mentira. Nos primeiros meses, ela inventou uma vida paralela. Dizia morar em um apartamento nos Jardins, quando, na verdade, pegava 2 ônibus e um metrô para chegar em casa no Capão Redondo. Falava sobre restaurantes caros que havia experimentado, informações que coletava obsessivamente na internet. Comprava peças de roupa em brechós de luxo e imitações convincentes, sempre pagando parcelado no cartão que já estava no limite. A estratégia funcionou melhor do que ela imaginava. As colegas começaram a incluí-la nas conversas, os superiores a notaram e ela rapidamente se destacou não apenas pela competência, que era genuína, mas também por parecer se encaixar no perfil da empresa. Mas havia um problema. Victor Silveira, o filho do dono da empresa, de 32 anos, havia assumido a presidência após a aposentadoria do pai. Melissa o observava de longe há meses, intrigada por sua personalidade enigmática. Ele era diferente dos outros executivos que conhecia. Enquanto eles ostentavam suas conquistas e bens materiais, Victor era discreto, quase reservado. Usava ternos elegantes, mas não chamativos. Dirigia um BMW, mas não o mais caro da linha. Havia algo nos olhos dele que a incomodava. Uma profundidade, uma melancolia que não combinava com a imagem do jovem milionário herdeiro que todos esperavam.
Melissa o pegava às vezes olhando pela janela de sua sala com uma expressão distante, como se estivesse em outro lugar, e ele a observava também. Melissa tinha certeza disso. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto caminhava pelos corredores da empresa com sua bolsa falsa e seu sorriso ensaiado, Melissa não sabia que sua vida estava prestes a mudar completamente. "Bom dia, Melissa!" A voz grave e controlada a fez parar imediatamente. Ela se virou e encontrou Victor Silveira parado a poucos metros de distância, impecável em seu terno cinza escuro. Seus olhos verdes a analisavam de uma forma que a fez se sentir nua, como se ele pudesse ver através de todas as suas mentiras. "Bom dia, Sr. Silveira", conseguiu responder, forçando a voz a soar natural. "Preciso falar com você. Em minha sala, por favor." Não era um pedido. Era uma ordem educada, mas firme. Melissa o seguiu pelos corredores, tentando controlar os batimentos acelerados do coração. Será que ele havia descoberto algo? Será que alguém havia contado sobre suas mentiras? A sala de Victor era elegante, mas não ostensiva. Móveis de madeira escura, estantes repletas de livros que pareciam realmente ter sido lidos, e uma vista impressionante da cidade através das grandes janelas. Ele indicou uma cadeira à frente da mesa e se sentou em sua poltrona de couro. "Há quanto tempo você trabalha aqui, Melissa?" 6 meses, senhor." "E está gostando?" "Muito. É uma empresa excepcional." Victor se inclinou ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Seus olhos não se desviaram dos dela nem por um segundo. "Sabe, eu tenho uma memória muito boa para rostos e detalhes, e ultimamente tenho notado algumas inconsistências." O sangue de Melissa gelou, mas ela manteve a expressão serena. "Inconsistências? Sua bolsa, por exemplo." Ele apontou discretamente para a Prada que ela segurava no colo. "É uma peça linda, edição limitada de 2019, se não me engano. Só que..." Ele fez uma pausa calculada. "A costeira do forro está ligeiramente desalinhada, um defeito típico das imitações vindas do Paraguai." Melissa sentiu o mundo desabar ao seu redor, mas algo na expressão de Victor a impediu de entrar em pânico. Não havia julgamento em seus olhos. Havia curiosidade. "Eu não sei do que o senhor está falando." "Claro que sabe." Ele se recostou na cadeira, um sorriso quase imperceptível brincando no canto de sua boca. "Assim como eu sei que você não mora nos Jardins, não frequenta o Fasano e provavelmente nunca pisou em um spa em Campos do Jordão." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Melissa podia ouvir o próprio coração batendo descompassado. Sua carreira estava acabada. Sua família dependia daquele emprego. Tudo desmoronando por causa de uma bolsa mal falsificada. "Senhor, eu posso explicar." "Não precisa explicar nada." Victor se levantou e caminhou até a janela, ficando de costas para ela. "Na verdade, estou impressionado. 6 meses mantendo uma persona completamente falsa, se destacando profissionalmente, ganhando o respeito dos colegas. Isso requer inteligência, determinação e uma capacidade de adaptação notável." Melissa não sabia se ele estava elogiando ou humilhando. "Mas o que me intriga mesmo é o motivo." Ele se virou para encará-la novamente. "Por que uma jovem competente como você sentiria necessidade de fingir ser alguém que não é?" A pergunta atingiu Melissa como um soco no estômago, porque pela primeira vez em meses, alguém estava vendo através da máscara que ela construiu tão cuidadosamente. E esse alguém era justamente Victor Silveira. "Porque..." ela começou, mas sua voz falhou. "Porque você achou que precisava disso para ter valor aqui." Ele completou, voltando a se sentar. "Você achou que ser Melissa Duarte não seria suficiente." As palavras dele eram como adagas, precisas e dolorosamente verdadeiras. "E se eu estiver certo sobre isso," Victor continuou, "então talvez você e eu tenhamos mais em comum do que imagina." Melissa o olhou confusa. O que ele queria dizer com isso? "Tenho uma proposta para você, Melissa, mas primeiro preciso da verdade, toda ela." "Senhor, me chame de Victor."
E seja honesta comigo, completamente honesta, porque se você aceitar minha proposta, não poderá haver mentiras entre nós. Melissa olhou para as próprias mãos, vendo a manicure barata que tentava imitar as unhas perfeitas das colegas. Pensou na mãe esperando em casa, nas contas acumuladas, no irmão que sonhava em fazer faculdade. E então, pela primeira vez em 6 meses, Melissa Duarte decidiu dizer a verdade. Meu nome é Melissa Duarte. Tenho 24 anos e moro no Capão Redondo com minha mãe e meu irmão. Meu pai está desempregado há 2 anos. Eu menti sobre tudo. Onde moro, onde estudei, minha experiência profissional. Esta bolsa é falsa, minha roupa é de brechó e eu gasto metade do meu salário tentando manter uma aparência que me faz sentir digna de trabalhar aqui. Ela levantou os olhos para encontrar os dele, esperando ver desprezo ou decepção. Em vez disso, encontrou algo completamente inesperado: compreensão. Obrigado pela honestidade. Vitor disse simplesmente. Agora, sobre minha proposta. Ele se levantou novamente e caminhou até uma pequena mesa lateral, de onde retirou uma pasta. Preciso de uma assistente pessoal, alguém inteligente, dedicada e, acima de tudo, discreta. O trabalho exige viagens, eventos sociais, reuniões com clientes importantes. E sim, você precisará manter certas aparências. Melissa o olhou sem entender aonde ele queria chegar. Mas desta vez, ele continuou. Será genuíno. Eu fornecerei um orçamento para vestuário, um apartamento adequado na Vila Madalena, um carro e um salário 3 vezes maior que o atual. O choque foi tão grande que Melissa teve certeza de que estava sonhando. Eu não entendo. Por quê? Vitor voltou a se sentar, seu olhar se tornando mais intenso. Porque reconheço ambição genuína quando vejo. E porque, ao contrário do que todos pensam, Vitor Silveira também não é exatamente quem parece ser. Antes que Melissa pudesse perguntar o que ele queria dizer com isso, Victor abriu a pasta e retirou um contrato. Pense bem antes de responder. Se aceitar, sua vida vai mudar completamente. Mas uma vez que entrar neste mundo de verdade, não haverá volta. Melissa olhou para o documento à sua frente, depois para o homem que poderia transformar sua vida com uma simples assinatura. Havia algo perigoso naquela proposta, algo que ia muito além de um simples emprego. Mas enquanto pensava na mãe doente, no irmão trabalhador, nas contas acumuladas e nos sonhos que havia guardado há tanto tempo, Melissa percebeu que não tinha escolha. Na verdade, ela nunca teve. Eu aceito. Victor sorriu, um sorriso verdadeiro pela primeira vez, e estendeu a mão. Bem-vinda ao mundo real, Melissa Duarte. Quando suas mãos se tocaram, uma corrente elétrica passou entre eles. Melissa soube naquele exato momento que sua vida tinha acabado de tomar um rumo completamente inesperado e que Victor Silveira guardava segredos que poderiam ser tão perigosos quanto os dela própria. Do lado de fora da sala, a chuva continuava caindo, mas para Melissa o sol tinha acabado de nascer. 3 dias haviam se passado desde que Melissa assinara o contrato que mudaria sua vida. Ela ainda não conseguia acreditar completamente no que havia acontecido. Sentada no sofá gasto da sala de sua casa no Capão Redondo, ela segurava as chaves do apartamento na Vila Madalena, que Victor havia providenciado. Mãe, eu preciso te contar uma coisa, disse, olhando para Dona Maria que descascava batatas para o almoço, suas mãos inchadas pela artrite se movendo devagar. Pode falar, filha. Você anda estranha desde segunda-feira. Melissa respirou fundo. Como explicar para a mãe que sua vida tinha mudado da noite para o dia sem soar, como se estivesse inventando uma história maluca? Eu recebi uma promoção no trabalho. Uma promoção muito boa. Dona Maria parou o que estava fazendo e olhou para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Que tipo de promoção? Vou ser assistente pessoal do presidente da empresa. O salário é 3 vezes maior que o atual. E, bem, vou ter que morar mais perto do trabalho. Morar onde, Melissa? Em um apartamento na Vila Madalena. A empresa vai pagar.
O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Maria conhecia a filha bem demais para não perceber que havia algo mais naquela história. Filha, você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Essas coisas que parecem boas demais para ser verdade, geralmente... Mãe, confia em mim. Eu sei o que estou fazendo. Mas a verdade era que Melissa não fazia a menor ideia do que estava fazendo. Tudo havia acontecido tão rápido que ela ainda não havia processado completamente as implicações daquela mudança. Naquela tarde, enquanto arrumava suas poucas roupas em uma mala emprestada da vizinha, Melissa pensou em como sua vida havia chegado àquele ponto. Ela sempre foi diferente das outras crianças do bairro. Enquanto elas brincavam na rua, Melissa estava na biblioteca pública lendo qualquer coisa que pudesse encontrar. Sempre soube que queria sair dali, construir uma vida diferente, dar à família a dignidade que mereciam. O pai, seu João, havia sido um operário exemplar por 20 anos até a fábrica falir. Melissa se lembrava de como ele chegava em casa exausto, mas sempre perguntava sobre seus estudos, sempre a incentivava a sonhar grande. Quando ele perdeu o emprego, algo morreu dentro dele. O homem orgulhoso que ela conhecia se transformou em alguém cabisbaixo, que mal saía de casa. Mel, você tem certeza de que precisa ir? João, seu irmão mais novo, apareceu na porta do quarto. Ele havia crescido tanto nos últimos anos, mas seus olhos ainda tinham aquela doçura infantil. É temporário, João. Vou continuar ajudando vocês, pode ter certeza. Não é isso, é que você é tudo que a gente tem. Se algo der errado... Melissa se aproximou do irmão e o abraçou forte. Nada vai dar errado, eu prometo. Mas mesmo enquanto dizia isso, uma voz em sua cabeça sussurrava que ela estava entrando em águas muito profundas. Na manhã seguinte, Melissa se encontrou na frente de um prédio elegante na Vila Madalena, segurando as chaves do apartamento que seria seu novo lar. O porteiro, uniformizado e educado, a cumprimentou como se ela fosse uma moradora de longa data. O apartamento era tudo o que ela havia sonhado e mais. 2 quartos, sala ampla, cozinha moderna, uma vista linda da cidade. Móveis de bom gosto, eletrodomésticos novos, até mesmo roupas no armário, todas do seu tamanho. Melissa abriu o guarda-roupa e encontrou vestidos de marcas que ela só conhecia de revistas. Sapatos, bolsas, acessórios, tudo autêntico, tudo caro, tudo perfeito. No criado mudo havia um bilhete. Para que você possa ser autenticamente você mesma neste novo mundo. Nos vemos amanhã às 8h. Viesse. Pela primeira vez, Melissa se permitiu sorrir genuinamente. Talvez aquilo fosse real. Talvez ela finalmente tivesse encontrado sua oportunidade. No dia seguinte, Melissa chegou à empresa transformada. O vestido azul marinho de corte impecável, os sapatos de couro italiano, a bolsa que ela sabia ser genuinamente cara, tudo fazia com que ela se sentisse diferente, mais confiante, mais merecedora, impressionante. A voz de Victor a fez se virar. Ele estava parado na recepção, observando-a com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Bom dia, Sr. Victor. Muito melhor. Venha, temos muito o que discutir. Eles subiram até a sala dele, mas desta vez, Victor a levou para uma sala de reuniões adjacente, menor e mais reservada. Antes de começarmos oficialmente, ele disse, fechando a porta, preciso que você entenda exatamente no que está se metendo. Melissa se sentou à mesa de vidro, tentando projetar uma confiança que não sentia completamente. Sou toda ouvidos. Victor se serviu de um café e ofereceu uma xícara para ela, antes de se sentar. Meu pai construiu esta empresa do zero. Começou como um pequeno escritório de contabilidade e transformou na Silveira em Associados. Quando eu era criança, ele trabalhava 16 horas por dia para que eu e minha mãe tivéssemos tudo o que precisávamos. Ele fez uma pausa, olhando pela janela. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer. Meu pai se culpou por não ter estado presente o suficiente nos últimos anos de vida dela. Foi então que ele decidiu que eu deveria ter uma infância diferente.
Melissa o escutava atentamente, surpresa com a vulnerabilidade em sua voz. Ele me mandou para os melhores colégios, para universidades no exterior. Me deu tudo que o dinheiro podia comprar, mas também me deu uma pressão insuportável para ser perfeito, para ser digno de herdar tudo que ele construiu. Victor voltou seus olhos para ela. Você sabe qual é o problema de crescer sendo constantemente observado, julgado, medido por padrões impossíveis? Melissa balançou a cabeça. Você aprende a usar máscaras. Você se torna tão bom em ser o que os outros esperam que você seja, que esquece quem realmente é. As palavras dele ecoaram dentro de Melissa de uma forma inesperada. Ela conhecia aquela sensação melhor do que gostaria de admitir. Quando assumi a presidência da empresa 2 anos atrás, Victor continuou, descobri que meu pai havia mentido para mim sobre muitas coisas. A empresa estava passando por dificuldades financeiras. Alguns dos nossos maiores clientes estavam insatisfeitos. E eu era visto pelos funcionários como um jovem mimado que não sabia nada sobre o mundo real. Mas você mudou isso. Sim, mudei. Mas para isso, precisei me tornar alguém que não era. O Victor que você vê aqui na empresa é uma versão cuidadosamente construída de mim mesmo. Controlado, determinado, confiante. Em casa, sozinho no meu apartamento. Ele hesitou. Em casa, eu ainda sou o menino de 15 anos que perdeu a mãe e nunca conseguiu agradar completamente o pai. Melissa sentiu seu coração se apertar. Havia uma tristeza profunda nos olhos de Victor que ela reconhecia. Por que está me contando isso? Porque preciso de alguém que entenda o peso de viver uma vida que não é completamente sua. Alguém que saiba guardar segredos porque tem os próprios. Victor se levantou e caminhou até uma estante, de onde retirou uma pasta diferente da que havia mostrado antes. Minha proposta vai muito além de ser minha assistente pessoal, Melissa. Preciso de uma parceira, alguém em quem eu possa confiar completamente. Parceira em quê? Em salvar esta empresa da maneira certa, sem mentiras, sem máscaras desnecessárias, sem fingir ser quem não somos. Ele abriu a pasta e mostrou documentos que Melissa reconheceu como relatórios financeiros. Nos últimos 2 anos, consegui estabilizar a situação, mas ainda estamos vulneráveis. Temos um concorrente, a Morrison & Partners, que está tentando roubar nossos principais clientes. E eles não estão jogando limpo. Melissa estudou os números na sua frente. Mesmo com sua formação limitada, ela podia ver os padrões preocupantes. O que você quer que eu faça? Quero que me ajude a descobrir como eles estão conseguindo informações privilegiadas sobre nossos clientes. E quero que façamos isso mantendo nossa integridade intacta. Isso não deveria ser trabalho para um investigador particular? Victor sorriu, aquele sorriso enigmático que Melissa estava começando a reconhecer. Um investigador particular não tem acesso aos eventos sociais onde essas informações são trocadas. Não pode se infiltrar no círculo social de elite onde os negócios realmente acontecem. E, principalmente, não seria capaz de entender as nuances do que estamos enfrentando. Melissa começou a entender. Ele não queria apenas uma assistente. Queria uma aliada que pudesse navegar naquele mundo com ele. E você acha que eu sou capaz disso? Acho que você já provou ser capaz de muito mais do que imagina. A diferença é que desta vez você não estará sozinha. Havia algo na forma como ele disse isso que fez o coração de Melissa acelerar. Uma promessa de parceria que ia além do profissional. E se eu falhar, então falharemos juntos. Melissa olhou para os documentos, depois para o homem que estava oferecendo não apenas um emprego, mas uma chance de se tornar quem ela realmente poderia ser. Quando começamos? Hoje à noite. Há um evento de gala no Copacabana Palace. Vários de nossos clientes estarão lá, e suspeito que alguns representantes da Morrison também. Ele se aproximou dela, e Melissa pôde sentir seu perfume masculino, misturado com o aroma sutil de seu aftershave. Melissa, antes que você diga sim definitivamente, preciso que você entenda uma coisa. Se entrarmos nessa juntos,
Não haverá mais espaço para mentiras entre nós, nem pequenas, nem grandes. Podemos enganar o mundo inteiro, mas nunca um ao outro. Melissa o olhou nos olhos e viu a mesma vulnerabilidade que ele havia demonstrado ao contar sobre seu passado. Eu entendo. Então me diga uma coisa que você nunca contou para ninguém. Algo verdadeiro e doloroso, para que eu saiba que posso confiar em você. A pergunta pegou Melissa de surpresa, mas ela sabia que era um teste e que precisava passar nele. Quando eu tinha 12 anos, começou, sua voz quase um sussurro. Meu pai me disse que eu era a única esperança da família, que eu era inteligente o suficiente para mudar nossa situação. E desde então, todos os dias da minha vida, eu acordo com medo de decepcionar, medo de não ser boa o suficiente, medo de que um dia todos descubram que eu sou apenas uma menina do Capão Redondo, fingindo pertencer a um mundo que não é meu. Victor assentiu lentamente. Obrigado pela honestidade. Agora é minha vez. Ele respirou fundo antes de continuar. Quando minha mãe morreu, eu estava em um internato na Suíça. Meu pai achou melhor não me avisar que ela estava doente para não atrapalhar meus estudos. Eu soube da morte dela 3 dias depois por telefone. Nunca me perdoei por não ter estado lá e nunca perdoei meu pai por ter tomado essa decisão por mim. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. 2 pessoas que haviam aprendido a esconder suas dores mais profundas, finalmente as compartilhando. Agora que conhecemos os piores segredos um do outro, Victor disse, voltando a sentar, podemos começar a construir algo genuíno. Melissa assentiu, sentindo que havia atravessado uma linha invisível. Não havia mais volta. O que devo usar esta noite? Victor sorriu, dessa vez um sorriso caloroso e genuíno. Seja você mesma, Melissa, a verdadeira você. Deixe que ela brilhe. Quando Melissa saiu da sala naquela tarde, ela sabia que sua vida havia mudado não apenas materialmente, mas profundamente. Pela primeira vez, alguém realmente havia, e ainda assim a queria por perto. Mas ela também sabia que estava entrando em um jogo perigoso, onde as regras ainda não estavam claras e onde os riscos podiam ser maiores do que imaginava. Naquela noite, vestida em um elegante vestido preto, que custava mais que o salário de 1 ano de seu pai, Melissa se olhou no espelho do novo apartamento. A mulher que a encarava de volta era alguém que ela estava apenas começando a conhecer. E pela primeira vez na vida, isso não a assustava. O salão do Copacabana Palace estava deslumbrante. Centenas de pessoas elegantemente vestidas circulavam entre mesas decoradas com flores caríssimas e taças de cristal que refletiam a luz dos lustres imponentes. Melissa nunca havia visto tanto luxo reunido em um só lugar. Ela estava parada ao lado de Victor, tentando parecer natural naquele ambiente que ainda a intimidava, mesmo com toda sua nova confiança. O vestido preto que ele havia escolhido para ela era perfeito, elegante sem ser ostensivo, sofisticado sem ser chamativo. Ela se sentia como uma atriz representando o papel de sua vida. Relaxe, Victor murmurou perto de seu ouvido, sua voz baixa e tranquilizadora. Você pertence a este lugar tanto quanto qualquer pessoa aqui. Fácil para você dizer, você cresceu neste mundo. E você tem algo que nenhuma dessas pessoas tem. O quê? Autenticidade. Antes que Melissa pudesse responder, um homem alto e elegante se aproximou deles. Seus cabelos grisalhos eram perfeitamente penteados e seu sorriso parecia calculado para impressionar. Victor Silveira, que prazer vê-lo aqui. Senhor Henrique Moreira. Victor estendeu a mão, mas Melissa percebeu uma tensão quase imperceptível em sua postura. Permita-me apresentar minha nova assistente pessoal, Melissa Duarte. Henrique virou sua atenção para Melissa, analisando-a de cima a baixo com um olhar que a fez se sentir desconfortável. Encantado, senhorita Duarte. Henrique Moreira, da Morrison & Partners. Melissa sentiu seu coração acelerar. Esse era o concorrente de Victor,
o homem que estava tentando roubar os clientes da Silveira em Associados. O prazer é meu, conseguiu responder, mantendo a voz firme. Silveira em Associados está contratando jovens talentos, vejo. Muito inteligente, Victor. A empresa precisa de sangue novo para se manter competitiva nos tempos modernos. O comentário foi claramente uma provocação disfarçada de elogio. Melissa percebeu o brilho perigoso nos olhos de Victor, mas sua expressão permaneceu cortês. Sempre acreditei no potencial das pessoas, Henrique. Às vezes as melhores surpresas vêm de onde menos esperamos. Certamente. E você, senhorita Duarte, há quanto tempo trabalha na área? Melissa sentiu a armadilha na pergunta. Henrique estava testando-a, procurando inconsistências. Tempo suficiente para reconhecer qualidade quando vejo, respondeu diplomaticamente. E Victor tem a reputação de ser um dos melhores da área. Interessante. Henrique sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. E onde estudou? Henrique, Victor interrompeu suavemente. Não vamos interrogar minha assistente. Estamos aqui para nos divertir, não é? Claro, claro. Apenas curiosidade profissional. Henrique se virou para Victor. A propósito, soube que vocês perderam a conta da Petrominas recentemente. Lamento muito. É difícil manter clientes antigos quando surgem propostas mais atrativas. Melissa viu as mãos de Victor se contraírem ligeiramente, mas ele manteve o sorriso. Negócios são negócios, Henrique. O mercado é competitivo. Exatamente. E speaking of business, talvez a senhorita Duarte goste de saber que sempre temos posições abertas para profissionais talentosos. A Morrison & Partners valoriza muito experiência diversificada. A insinuação era clara. Henrique estava tentando sondá-la, talvez até mesmo recrutar. Obrigada pelo interesse, Melissa respondeu com um sorriso educado. Mas estou muito satisfeita onde estou. Por enquanto, Henrique disse com um sorriso que não chegou aos olhos. Bem, foi um prazer conhecê-la. Victor, sempre um prazer. Quando ele se afastou, Victor se aproximou mais de Melissa. Bem-vinda ao mundo dos tubarões, murmurou. Você se saiu muito bem. Ele estava testando-me. Constantemente. Henrique Moreira é conhecido por tentar seduzir funcionários de empresas concorrentes. Oferece salários altíssimos para conseguir informações privilegiadas. E funciona. Às vezes. Por isso preciso de pessoas em quem possa confiar completamente. A música suave ecoava pelo salão e Melissa observou os casais dançando elegantemente na pista. Sabe dançar? Victor perguntou, seguindo seu olhar. Samba, forró, nada muito sofisticado. Perfeito, venha. Antes que ela pudesse protestar, Victor a conduziu até a pista de dança. Seus braços envolveram sua cintura de forma respeitosa, mas firme, e ela colocou as mãos em seus ombros. Apenas siga meu ritmo, ele sussurrou perto de seu ouvido. Eles começaram a se mover no compasso da música. E Melissa descobriu que dançar com Victor era surpreendentemente natural. Ele a guiava com confiança, mas sem dominá-la, permitindo que ela encontrasse seu próprio ritmo. Você dança muito bem para alguém que não sabe nada sofisticado, ele disse sorrindo. Você ensina bem. Enquanto dançavam, Melissa se permitiu relaxar pela primeira vez naquela noite. No abraço de Victor, cercada pela música suave e pelas luzes douradas do salão, ela quase conseguiu esquecer que aquilo era trabalho. Melissa, Victor disse, sua voz mais séria. Sim, o que Henrique fez ali, tentando te recrutar, isso vai acontecer mais vezes. Eles vão tentar te seduzir com ofertas tentadoras. E você está preocupado que eu aceite? Victor parou de dançar por um momento, olhando diretamente em seus olhos. Estou preocupado que você não entenda o quanto é valiosa. Para a empresa, para mim. A intensidade em sua voz fez o coração de Melissa acelerar. Havia algo naquelas palavras que ia além do profissional. Victor, desculpe, não deveria ter dito isso. Não, é que... Melissa hesitou.
lutando contra seus próprios sentimentos confusos. Isso é muito complicado. Por que você é minha funcionária? Por que você é Victor Silveira e eu sou Melissa Duarte do Capão Redondo? Victor parou completamente de dançar, suas mãos ainda em sua cintura. Esse é exatamente o tipo de pensamento que vai nos destruir, ele disse firmemente. Aqui, agora, você é Melissa Duarte, uma mulher inteligente, corajosa e bela. Eu sou Victor, um homem que está começando a descobrir quem realmente é quando não precisa fingir. Não existe Capão Redondo ou Vila Madalena entre nós. As palavras dele a atingiram como um raio. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma, como se ela fosse valiosa simplesmente por ser quem era. Você não entende, ela sussurrou. Minha vida inteira eu fui a menina pobre que sonhava em ser alguém. E agora que estou aqui, tenho medo de que seja apenas um sonho que vai acabar. E você não entende, Victor respondeu, sua voz igualmente baixa, que eu passei a vida inteira sendo alguém, e só agora estou descobrindo quem realmente sou, e descobrindo isso através de você. A música mudou para uma balada mais lenta, e outros casais se aproximaram na pista, criando uma intimidade inesperada ao redor deles. Victor, isso é perigoso. Por quê? Porque eu posso me acostumar. Posso começar a acreditar que mereço isso. E se eu quiser que você acredite? Melissa o olhou, vendo uma vulnerabilidade em seus olhos que a tocou profundamente. Pela primeira vez, ela entendeu que Victor também estava assustado. Também estava se arriscando. E se isso der errado? E se eu não for forte o suficiente para este mundo? Então, nos apoiaremos mutuamente. Victor a puxou ligeiramente mais perto e Melissa pôde sentir o calor de seu corpo, o ritmo de sua respiração. Melissa, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se você pudesse ter qualquer vida, ser qualquer pessoa, quem seria? A pergunta a pegou de surpresa. Ela pensou por um momento antes de responder. Eu seria eu mesma, mas sem medo, sem ter que fingir ou se esconder. Eu seria a Melissa que sempre sonhei ser, mas que nunca tive coragem de mostrar ao mundo. Victor sorriu. Aquele sorriso genuíno que estava se tornando cada vez mais frequente. Então seja ela, agora, comigo. É assim tão simples? É assim tão simples. A música terminou, mas eles permaneceram abraçados por mais alguns segundos, perdidos em seus próprios pensamentos. Senhor Silveira? Uma voz os interrompeu. Um homem jovem, claramente um garçom, estava parado ao lado deles com uma expressão preocupada. Sim, há uma ligação urgente para o senhor. Dizem que é sobre sua empresa. Victor franziu a testa e olhou para Melissa. Vou atender rapidamente. Você fica bem aqui? Claro. Victor se afastou, deixando Melissa sozinha na pista de dança. Ela caminhou até uma das mesas laterais e pegou uma taça de champanhe, tentando processar tudo o que havia acontecido naquela noite. Senhorita Duarte? Melissa se virou e encontrou uma mulher elegante, por volta dos 50 anos, com um sorriso caloroso. Sim, sou Helena Morrison, esposa de Henrique Morrison. Poderia ter uma palavra com você? Melissa sentiu um arrepio de alerta, mas manteve a compostura. Claro. Helena a conduziu para um canto mais reservado do salão. Meu marido me contou sobre você. Disse que causou uma excelente primeira impressão. Foi muito gentil da parte dele. Melissa, posso chamá-la de Melissa? Vou ser direta com você. Meu marido tem interesse em oferecê-la uma posição em nossa empresa. Uma posição muito bem remunerada. Senhora Morrison, eu já disse ao seu marido que estou satisfeita onde estou. Sim, ele me contou. Mas quero que você considere algo. Helena se aproximou mais. Victor Silveira é um jovem talentoso, mas a empresa dele está em dificuldades. Em menos de um ano, vocês perderão mais 3 grandes clientes. É inevitável. Melissa tentou manter a expressão neutra, mas sentia o coração acelerado. Como a senhora pode ter tanta certeza? Helena sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos.
Porque nós sabemos exatamente o que estão fazendo. Temos informações privilegiadas sobre cada movimento da Silveira em Associados. A confissão foi tão direta que Melissa quase engasgou com o champanhe. Informações privilegiadas? Um de seus colegas tem sido muito cooperativo. Em troca de uma compensação adequada, é claro. Melissa sentiu uma onda de raiva, mas forçou-se a manter a calma. Isso é muito interessante, não é? Imagine o que poderíamos fazer com alguém na posição de assistente pessoal do presidente. Alguém com acesso total à agenda dele, aos documentos, às estratégias. A senhora está me propondo espionagem? Helena riu suavemente. Estou propondo uma oportunidade de carreira, uma oportunidade de garantir seu futuro antes que o navio afunde. Melissa olhou ao redor do salão, procurando Victor. Ele ainda estava no telefone, claramente envolvido em uma conversa séria. Senhora Morrison, posso fazer uma pergunta? Claro! A senhora realmente acredita que eu seria capaz de trair alguém que confia em mim? Helena a estudou por um momento. Querida, neste mundo, lealdade é um luxo que pessoas como nós não podemos nos dar ao luxo de ter. Sobrevivência é o que importa. Pessoas como nós, pessoas que vieram de baixo, pessoas que sabem o que é luta. Eu reconheço uma quando vejo. Melissa sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. Helena sabia sobre seu passado, sobre suas origens. Não sei do que a senhora está falando. Claro que sabe. E sabe também que esta é sua chance de nunca mais precisar voltar para onde veio. Helena colocou um cartão discretamente na mão de Melissa. Pense no que eu disse, e quando estiver pronta para uma conversa séria sobre seu futuro, me ligue. Com isso, ela se afastou, deixando Melissa sozinha com o cartão e com a mente em turbulência. Quando Victor retornou, encontrou Melissa parada no mesmo lugar, mas com uma expressão distante. Tudo bem? Você está pálida. Estou bem. Problema sério? Um de nossos clientes quer cancelar o contrato. Vamos ter que lidar com isso amanhã de manhã. Melissa olhou para ele, lembrando das palavras de Helena sobre perder 3 grandes clientes em menos de 1 ano. Victor, posso te perguntar algo? Claro. Você confia em todos os seus funcionários? Victor a olhou com curiosidade. Por que pergunta? Apenas curiosidade. Melissa, se há algo que você queira me contar... Ela olhou o cartão em sua mão, depois para o homem que havia mudado sua vida em questão de dias. A decisão que tomasse naquele momento definiria não apenas seu futuro, mas quem ela realmente era. Victor, preciso te contar sobre uma conversa que acabei de ter. E então, segurando o cartão de Helena Morrison, Melissa fez a escolha que mudaria tudo. Ela contou a Victor cada palavra da conversa, cada insinuação, cada tentativa de sedução. Quando terminou, Victor estava em silêncio absoluto, processando as informações. Eles têm um informante, ele disse finalmente. Parece que sim. E tentaram recrutar você. Tentaram. Victor a olhou com uma intensidade que a fez tremer. Por que me contou? Por que não aceitou a oferta? Melissa respirou fundo antes de responder. Porque você me ensinou que existem coisas mais importantes que sobrevivência, como integridade, como lealdade verdadeira. Victor se aproximou dela e pela primeira vez naquela noite, seu sorriso foi completamente genuíno. Melissa Duarte, você acaba de provar ser a pessoa mais valiosa da minha vida. E naquele momento, cercados pela elite de São Paulo, mas completamente focados um no outro, tanto Victor quanto Melissa souberam que haviam encontrado algo muito mais precioso que segurança financeira ou status social. Haviam encontrado alguém em quem podiam confiar completamente. A guerra contra a Morrison & Partners estava apenas começando, mas agora eles tinham algo que seus adversários não tinham, uma parceria baseada na verdade. E isso valia mais que todo o dinheiro do mundo. Uma semana havia se passado desde o evento no Copacabana Palace, e Melissa sentia que sua vida havia ganho um novo ritmo.
Trabalhando diretamente com Victor, ela descobriu que possuía um talento natural para negócios que nunca havia explorado completamente. Suas ideias eram ouvidas, suas sugestões implementadas, e pela primeira vez na vida, ela se sentia verdadeiramente valorizada. Mas naquela manhã de quinta-feira, tudo mudou. Melissa estava na sala de Victor, organizando documentos para uma reunião importante com um cliente em potencial, quando a porta se abriu abruptamente. Um homem alto e imponente entrou sem bater, seguido por Victor, que parecia visivelmente tenso. Pai, você não pode simplesmente invadir minha sala assim. Posso e vou, Victor. Esta é minha empresa. Melissa levantou os olhos e se deparou com Armando Silveira, o fundador da empresa e pai de Victor. Mesmo aos 65 anos, ele irradiava autoridade e poder. Seus cabelos completamente brancos estavam perfeitamente penteados, e seu terno era impecável. Mas foram seus olhos que a perturbaram, frios, calculistas, analisando-a como se ela fosse um objeto. E você deve ser a famosa Melissa Duarte, ele disse, sem qualquer calor na voz. Bom dia, senhor. Silveira! Melissa respondeu, levantando-se e estendendo a mão. Armando a ignorou completamente, voltando sua atenção para Victor. Precisamos conversar. A sós. Pai, Melissa é minha assistente pessoal. Ela tem acesso a todas as informações da empresa. É exatamente sobre isso que precisamos conversar. O tom de Armando era final. Victor hesitou por um momento, então olhou para Melissa. Melissa, pode nos dar alguns minutos? Claro. Melissa saiu da sala, mas a porta não se fechou completamente e ela pôde ouvir perfeitamente a conversa que se seguiu. Victor, você perdeu completamente o juízo? Do que você está falando? Dessa mulher, você não faz ideia de quem ela realmente é, faz? Melissa sentiu seu sangue gelar. Eu sei exatamente quem ela é e confio nela completamente. Confiar? Victor, eu fiz uma investigação completa sobre ela. Melissa Duarte mentiu em seu currículo, mentiu sobre sua formação, mentiu sobre onde mora. Ela é uma farsa completa. Pai, isso não é. Ela mora no Capão Redondo, Victor, em uma casa de 2 cômodos com a mãe desempregada e o irmão menor. O pai está desempregado há 2 anos. Eles devem 3 meses de aluguel. Cada palavra era como uma punhalada no coração de Melissa. Todas as suas inseguranças, todos os seus medos estavam sendo expostos de forma cruel e calculista. E você acha que isso importa? Victor respondeu, sua voz tensa. Importa quando você está colocando a segurança da empresa nas mãos de uma oportunista. Você não percebe? Ela mentiu sobre tudo para conseguir este emprego. Que garantia você tem de que não vai mentir sobre qualquer outra coisa? Porque eu a conheço. Você a conhece há 2 semanas. Victor, pelo amor de Deus, use a cabeça. Essa mulher é perigosa. Ela pode estar trabalhando para a Morrison desde o início. Melissa prendeu a respiração. A acusação era tão absurda quanto dolorosa. Isso é ridículo. É? Então explique como eles conseguiram informações sobre nossa proposta para a Petrominas antes mesmo de apresentarmos? Explique como sabiam exatamente que oferta fazer para nos superar. Houve um silêncio tenso, e Melissa pôde imaginar Victor processando as informações. Pai, você está insinuando que... Estou dizendo que sua assistente pessoal pode muito bem ser uma espiã. E você, cegado por um rosto bonito, entregou a ela acesso total às nossas informações mais sensíveis. Melissa sentiu náusea. Tudo que havia construído, toda a confiança que havia desenvolvido com Victor, estava sendo destruído pelas palavras venenosas de seu pai. Armando, você está sendo paranoico. Paranoico? Victor, nós perdemos 3 clientes importantes nas últimas 2 semanas. 3. E em todos os casos, a Morrison fez ofertas que eram exatamente 5% melhores que as nossas. Como explica isso? Melissa ouviu Victor suspirar profundamente. Não sei, mas sei que Melissa não tem nada a ver com isso. Como pode ter tanta certeza? Porque ela me contou sobre a tentativa de recrutamento da Morrison no evento da semana passada. E você acreditou nela?
Victor, essa pode ter sido uma estratégia para ganhar sua confiança, uma forma de parecer leal enquanto continua passando informações. Melissa não conseguiu mais ficar parada ouvindo aquelas acusações. Abriu a porta e entrou na sala, interrompendo a conversa. Com licença, mas não posso mais ouvir isso em silêncio. Armando se virou para ela com uma expressão de desprezo. Senhorita Duarte, esta é uma conversa privada. Uma conversa privada sobre mim e sobre acusações completamente falsas. Falsas! Armando riu friamente. Então você não mentiu em seu currículo? Não inventou experiências que nunca teve? Não fingiu morar onde não mora? Melissa olhou para Victor, vendo a dúvida começando a se formar em seus olhos. Senhor Armando, eu admiti todos esses erros para Victor. Contei a verdade completa sobre minha situação. Depois de ser descoberta, isso não é honestidade, é gestão de danos. Pai, pare com isso. E sobre trabalhar para a Morrison, também vai negar isso? É claro que nego. Eu jamais trairia Victor ou esta empresa. Armando se aproximou dela e Melissa pôde ver a crueldade em seus olhos. Senhorita Duarte, vou ser muito claro com você. Eu construí esta empresa do zero. Trabalhei 20 horas por dia durante décadas para chegar onde chegamos. E não vou permitir que uma oportunista destrua tudo que construí. Eu não sou uma oportunista. Não? Então me explique como uma garçonete de boteco conseguiu se infiltrar na elite empresarial de São Paulo em questão de semanas. Melissa sentiu como se tivesse sido esbofeteada. Armando havia descoberto até mesmo sobre seu trabalho anterior como garçonete nos fins de semana para ajudar a família. Pai, isso é suficiente. Victor, abra os olhos. Esta mulher viu uma oportunidade e agarrou. Seduziu você para conseguir acesso às informações que a Morrison precisa. É um golpe clássico. Isso não é verdade. Melissa exclamou, sentindo lágrimas de raiva e humilhação queimar em seus olhos. Não é? Então por que não conta para meu filho sobre o cartão que Helena Morrison lhe deu? O cartão que você ainda tem guardado em sua bolsa? Melissa empalideceu. Como ele sabia sobre o cartão? Ela o havia guardado apenas como evidência, para mostrar a Victor quando fosse necessário. Que cartão? Victor perguntou, voltando-se para ela. Victor, eu posso explicar... Explicar o quê? Que você tem o cartão pessoal da esposa do nosso maior concorrente? Cartão que recebeu em uma conversa secreta sobre a qual não me contou tudo? Melissa viu a dúvida se transformando em desconfiança nos olhos de Victor. Eu ia te contar. Guardei como evidência da tentativa de suborno. Evidência? Armando riu cruamente. Ou uma forma de manter contato para passar informações? Senhor, Armando, o senhor está sendo injusto. Injusto. Quer saber o que é injusto? É descobrir que meu filho está dormindo com o inimigo. Eu não estou dormindo com ele! Melissa gritou, sua paciência finalmente se esgotando. O silêncio que se seguiu foi mortal. Armando sorriu com satisfação, como se ela tivesse confirmado suas suspeitas. Ainda não, ele disse suavemente. Mas estava planejando, não estava? Parte da estratégia para manipular meu filho? Melissa olhou para Victor, desesperada para que ele dissesse alguma coisa, que a defendesse, que mostrasse que confiava nela. Mas Victor estava em silêncio, processando tudo que havia ouvido. Victor, ela disse, sua voz quase um sussurro. Você acredita nele? Você realmente acha que eu seria capaz de traí-lo? Victor olhou para ela por um longo momento, e Melissa viu algo morrer em seus olhos. Eu preciso de tempo para processar tudo isso. As palavras foram como uma sentença de morte. Melissa sentiu seu mundo desmoronar. Tempo para processar, ela repetiu incrédula. Depois de tudo que conversamos, depois de eu ter contado meus maiores segredos para você, você precisa de tempo para processar se eu sou uma traidora? Melissa, você tem que entender. Não. Ela o interrompeu, finalmente liberando toda a dor e raiva que estava sentindo. Eu entendo perfeitamente.
Quando seu pai fala sobre a garota pobre do Capão Redondo, de repente todas as suas belas palavras sobre não importar de onde eu venho viram fumaça. Não é isso. É exatamente isso. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Melissa agora. Você me disse para ser eu mesma, para confiar em você. Mas na primeira dificuldade, na primeira vez que alguém questiona suas escolhas, você duvida de mim. Armando observava a cena com satisfação fria. Melissa, por favor, vamos conversar quando estivermos mais calmos. Não. Melissa enxugou as lágrimas e endireitou os ombros. Não vai haver conversa. Eu entendi a mensagem. Pessoas como eu não pertencem ao seu mundo. Nunca pertenceram. Ela se dirigiu à mesa e começou a recolher seus pertences pessoais. O que você está fazendo? Estou saindo, pedindo demissão, voltando para o meu lugar. Melissa, não faça isso. Por quê? Para que você possa continuar duvidando de mim. Para que seu pai possa continuar me humilhando. Ela se virou para Armando. O senhor venceu. Conseguiu o que queria. Pode ficar tranquilo. A ameaça foi eliminada. Depois, se voltou para Victor. E você me ensinou que eu valia mais do que pensava. Mas também me ensinou que algumas pessoas nunca vão me ver como igual, não importa o que eu faça. Melissa, por favor. Não! Sua voz estava firme agora, apesar das lágrimas. Eu mereço alguém que confie em mim, alguém que me defenda quando eu não estiver presente, alguém que veja meu valor mesmo quando outros tentam diminuí-lo. Melissa pegou sua bolsa, a bolsa autêntica que Victor havia comprado para ela, e a colocou em cima da mesa. Pode ficar com isso. Não vou precisar mais de acessórios para fingir ser quem não sou. Com isso, ela caminhou em direção à porta. Melissa! Victor a chamou. Ela parou sem se virar. Se você realmente me conhecesse, ela disse baixinho, saberia que eu jamais trairia alguém de quem gosto. Jamais. E então saiu, deixando Victor sozinho com seu pai, e com a devastadora percepção de que talvez tivesse acabado de cometer o maior erro de sua vida. Do lado de fora do prédio, Melissa finalmente permitiu que todas as emoções a dominassem. Sentou-se em um banco na calçada e chorou como não chorava há anos. Ela havia sido ingênua ao pensar que poderia pertencer àquele mundo. Ingênua ao acreditar que Victor a veria como igual. Ingênua ao confiar que o amor, porque sim, ela havia se apaixonado por ele, seria suficiente para superar as diferenças de classe. Mas enquanto as lágrimas corriam por seu rosto, Melissa fez uma promessa para si mesma. Ela ia sobreviver a isso, ia voltar para casa, cuidar da família e reconstruir sua vida sobre uma base mais sólida, e nunca mais permitiria que alguém a fizesse sentir que não era suficiente. Mesmo que isso significasse viver o resto da vida com o coração partido. Dentro da sala, Victor olhava pela janela, vendo Melissa se afastar. Uma parte dele queria correr atrás dela, implorar perdão, explicar que estava apenas confuso, mas a outra parte, a parte criada por anos de desconfiança e desilusão, sussurrava que talvez seu pai estivesse certo. E naquele momento de fraqueza, Victor Silveira tomou a decisão que o assombraria pelos próximos dias. Ele não correu atrás dela. Em vez disso, ficou parado, vendo a única pessoa que havia mostrado a ele quem realmente era desaparecer de sua vida, e se perguntando se jamais teria coragem de admitir que havia cometido o erro mais devastador de sua existência. 2 semanas haviam se passado desde que Melissa saíra da Silveira em Associados, e ela tentava desesperadamente reconstruir sua vida. De volta ao pequeno apartamento no Capão Redondo, ela havia retomado sua busca por emprego, enfrentando a realidade cruel de explicar em entrevistas por que havia deixado um cargo tão prestigioso. Sentada na mesa da cozinha naquela manhã de segunda-feira, Melissa digitava mais uma carta de apresentação no laptop antigo que o irmão usava para a escola. Ao seu lado, pilhas de contas vencidas se acumulavam como lembretes constantes de sua situação precária. Mel, chegou correspondência para você.
João disse entrando na cozinha com um envelope elegante nas mãos. Melissa franziu a testa. Quem enviaria correspondência formal para ela ali? Abriu o envelope e encontrou um cartão de visita elegante e uma nota manuscrita. Senhorita Duarte, gostaria de conversar com a senhora sobre uma oportunidade que pode interessá-la. Por favor, me ligue no número abaixo. Assunto: Silveira em Associados. Atenciosamente, Dr. Roberto Mendes, advogado. Melissa olhou o cartão com desconfiança. Que advogado quereria falar com ela sobre a Silveira em Associados? Será que Victor estava tentando processá-la por algo? Decidiu ligar imediatamente. Dr. Mendes, sou Melissa Duarte. Recebi sua correspondência. Senhorita Duarte, obrigado por retornar. Podemos nos encontrar hoje? É um assunto delicado que prefiro discutir pessoalmente. Posso saber do que se trata? Informações sobre irregularidades na Silveira em Associados. Informações que acredito serem de seu interesse. 2 horas depois, Melissa estava em um café elegante no centro de São Paulo, sentada à frente de um homem de meia-idade, cabelos grisalhos e expressão séria. Senhorita Duarte, vou ser direto. Represento um ex-funcionário da Silveira em Associados que possui informações sobre atividades irregulares na empresa. Que tipo de irregularidades? Corrupção, suborno, uso de informações privilegiadas e, principalmente, manipulação de funcionários. Melissa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não entendo como isso me envolve. Dr. Mendes abriu uma pasta e retirou alguns documentos. Meu cliente me contou sobre você, sobre como foi tratada e demitida. Ele acredita que você foi vítima de uma campanha orquestrada para removê-la da empresa. Campanha orquestrada? Armando Silveira mandou investigar você desde o primeiro dia. Não apenas sua vida pessoal, mas também plantou evidências para fazê-la parecer suspeita. Melissa o olhou incrédula. Que evidências? Por exemplo, as informações que a Morrison & Partners recebeu sobre suas propostas não vieram de você. Vieram de alguém muito mais próximo da direção. Quem? Dr. Mendes hesitou. Carmen Torres, secretária executiva há 15 anos. Ela vinha passando informações para a Morrison em troca de uma quantia substancial. Quando você chegou e começou a se destacar, Armando percebeu que você poderia descobrir o esquema. O mundo de Melissa pareceu virar de cabeça para baixo. Então, ele inventou todas aquelas acusações para me tirar do caminho? Exatamente. E usou o relacionamento próximo entre você e Victor como justificativa para considerá-la uma ameaça. Melissa sentiu raiva e alívio em proporções iguais. Raiva pela injustiça sofrida, alívio por descobrir que suas suspeitas estavam corretas. Por que seu cliente está me contando isso agora? Porque Carmen foi demitida na semana passada, quando finalmente descobriram o vazamento. Mas ela não saiu em silêncio. Ela tem evidências contra Armando também. Dr. Mendes retirou outro conjunto de documentos. Armando Silveira vinha desviando dinheiro da empresa há anos, pequenas quantias que somavam milhões ao longo do tempo. Victor nunca soube disso. Meu Deus, e há mais. Armando falsificou documentos para fazer parecer que Victor estava envolvido. Se as autoridades investigarem, Victor será o principal suspeito. Melissa sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. Victor não sabe de nada disso? Nada. Ele é completamente inocente, mas todas as evidências apontam para ele como mentor do esquema. Melissa passou as mãos pelos cabelos, tentando processar todas aquelas informações. Por que você está me contando isso? O que quer de mim? Meu cliente acredita que você é a única pessoa em quem Victor realmente confiou. A única que pode alertá-lo sobre o que está acontecendo antes que seja tarde demais. Mas ele não confia mais em mim. Ele me deixou sair sem lutar por mim. Dr. Mendes se inclinou para a frente. Senhorita Duarte, posso lhe garantir que Victor Silveira não passou um dia sem se arrepender da decisão que tomou. Meu cliente me disse que ele está destruído. Melissa sentiu seu coração acelerar, mas tentou manter a compostura.
Mesmo que isso seja verdade, por que eu deveria ajudá-lo? Depois de tudo que passei? Porque você não é uma pessoa vingativa e porque, apesar de tudo, você ainda se importa com ele. As palavras atingiram Melissa em cheio. Era verdade. Apesar da dor, da humilhação, da traição, ela ainda amava Victor. Quando isso vai acontecer? A investigação? A Receita Federal já está coletando informações. Em questão de dias, talvez semanas, Victor será convocado para depoimentos. E se não conseguir provar sua inocência, ele vai preso. No mínimo, mais provavelmente, sua vida será destruída completamente. Melissa olhou pela janela do café, vendo as pessoas caminhando apressadas pelas ruas, cada uma lidando com seus próprios problemas. Ela havia sido injustiçada, humilhada, rejeitada. Seria perfeitamente justificável se virasse as costas e deixasse Victor enfrentar as consequências das ações de seu pai. Mas ela não conseguia. O que preciso fazer? Dr. Mendes sorriu pela primeira vez na conversa. Precisa alertar Victor sobre o que está acontecendo, mostrar a ele as evidências que temos e convencê-lo a agir antes que seja tarde demais. Ele não vai querer me ver. Vai, acredite em mim. Vai. Naquela mesma tarde, Victor estava em sua sala, tentando se concentrar nos relatórios mensais, mas sua mente estava em outro lugar. Como sempre, estava pensando em Melissa. As 2 semanas desde sua saída haviam sido as piores de sua vida. Ele havia tentado se concentrar no trabalho, tentado justificar sua decisão, tentado convencer a si mesmo de que havia feito a coisa certa, mas não conseguia. Toda manhã, ele acordava com a lembrança do olhar de decepção nos olhos de Melissa. Toda noite, ia dormir se perguntando onde ela estava, se estava bem, se algum dia poderia perdoá-lo. Seu pai havia ficado satisfeito com o resultado, é claro. Você fez a escolha certa, ele repetia constantemente. A empresa está mais segura agora. Mas Victor não se sentia mais seguro. Sentia-se vazio. Senhor Silveira, a nova secretária temporária apareceu na porta. Há uma Melissa Duarte aqui querendo falar com o senhor. O coração de Victor parou. Melissa? Ela disse que é urgente, algo sobre documentos importantes. Victor se levantou imediatamente. Mande-a entrar, imediatamente. Quando Melissa entrou na sala, Victor sentiu como se pudesse respirar pela primeira vez em 2 semanas. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras, vestindo roupas simples que ele reconheceu como sendo as antigas roupas dela de antes da transformação. Melissa, ele disse, sua voz quase um sussurro. Victor, preciso falar com você. É sobre seu pai. A formalidade na voz dela o atingiu como uma bofetada. Onde antes havia calor e intimidade, agora havia apenas distância profissional. Melissa, antes de qualquer coisa, eu preciso... Victor, não temos tempo para isso. Você está em perigo. Ela colocou uma pasta na mesa dele. Seu pai vem desviando dinheiro da empresa há anos. E quando descobrirem, todas as evidências vão apontar para você como responsável. Victor a olhou confuso. Do que você está falando? Sente-se e leia esses documentos. Tudo. Pelos próximos 20 minutos, Victor leu cada página que Melissa havia trazido. Gradualmente, sua expressão passou de confusão para choque, depois para horror. Isso não é possível. É não apenas possível, é real. E há mais. Melissa lhe contou sobre Carmen Torres, sobre o vazamento de informações, sobre como Armando havia orquestrado tudo para fazê-la parecer culpada. Ele sabia que eu estava começando a confiar em você demais, Victor disse, finalmente entendendo. Sabia que você poderia descobrir o que ele estava fazendo. Exatamente. Eu era uma ameaça para ele, não para a empresa. Victor passou as mãos pelo rosto, devastado. Melissa, como posso te pedir perdão por algo assim? Eu acreditei nele, duvidei de você. Victor, agora não é hora para isso.
A Receita Federal já está investigando. Você tem dias, talvez horas, para agir. O que posso fazer? Primeiro, você precisa confrontar seu pai, fazê-lo confessar, preferencialmente com testemunhas ou gravação. E depois? Depois, você vai às autoridades antes que elas venham até você. Conta tudo, entrega as evidências, mostra que você é uma vítima, não um cúmplice. Victor a olhou, admirado. Por que você está fazendo isso? Por que está me ajudando depois de tudo que aconteceu? Melissa hesitou antes de responder. Porque, apesar de tudo, eu sei quem você realmente é. E sei que você não merece pagar pelos crimes de seu pai. Melissa, e por quê? Ela continuou evitando seus olhos. Ainda me importo com você. Mesmo que você não se importe mais comigo. Victor se levantou e caminhou em direção a ela. Não se importar com você? Melissa, eu não consegui dormir uma noite sequer desde que você saiu. Não consegui trabalhar direito. Não consegui viver direito. Victor, eu cometi o maior erro da minha vida, ao duvidar de você. E se você me der uma segunda chance, vou passar o resto da vida compensando isso. Melissa o olhou, vendo a sinceridade em seus olhos, mas também se lembrando da dor que havia sentido. Victor, primeiro vamos resolver isso com seu pai. Depois veremos. Não era o perdão completo que ele esperava, mas era a esperança, e naquele momento era tudo o que ele precisava. Está bem, vamos fazer isso juntos. Pela primeira vez desde que havia entrado na sala, Melissa sorriu. Juntos. E Victor soube que, independentemente do que acontecesse com seu pai ou com a empresa, havia recuperado a coisa mais importante de sua vida. A confiança da única pessoa que realmente importava. Agora, ele precisava provar que merecia essa segunda chance. E estava disposto a arriscar tudo para conseguir isso. O plano era arriscado, mas necessário. Victor havia decidido confrontar seu pai naquela mesma tarde, e Melissa estaria escondida na sala adjacente, gravando toda a conversa através de um pequeno dispositivo que Dr. Mendes havia fornecido. Tem certeza de que quer fazer isso? Victor perguntou pela terceira vez, verificando se o equipamento estava funcionando corretamente. Victor, precisamos das evidências. Sem a confissão dele, sua palavra vale menos que os documentos forjados. Melissa ajustou o pequeno gravador em sua roupa, tentando ignorar a proximidade de Victor e o perfume que ainda a fazia sentir borboletas no estômago. E se ele descobrir que você está aqui? Não vai descobrir. E se descobrir, ela deu de ombros. Bem, não pode me odiar mais do que já odeia. Victor parou o que estava fazendo e olhou para ela. Melissa, sobre tudo o que aconteceu. Victor, depois. Agora precisamos nos concentrar. Um knock na porta os interrompeu. A secretária temporária anunciou. Senhor Victor, seu pai chegou. Disse que vocês tinham uma reunião marcada. Perfeito. Melissa, vá para a sala de reuniões. Deixe a porta entreaberta. Melissa se posicionou na sala ao lado, de onde podia ver e ouvir tudo. Seu coração batia acelerado, não apenas pela tensão da situação, mas por estar perto de Victor novamente. Armando entrou na sala com sua postura habitual de autoridade, mas Melissa notou que ele parecia tenso. Victor, precisamos conversar sobre a situação financeira da empresa. Que situação, pai? Tivemos algumas irregularidades contábeis. Nada sério, mas precisamos alinhar nossa versão caso alguém faça perguntas. Victor se sentou atrás da mesa, assumindo uma postura casual. Que tipo de irregularidades? Armando fechou a porta e se aproximou. Victor, você confia em mim? Claro, pai. Por quê? Porque fiz algumas transferências não documentadas ao longo dos anos. Dinheiro que foi redirecionado para investimentos pessoais. Você está falando sobre desvio de dinheiro da empresa. Não use essa palavra. Foi uma gestão criativa dos recursos. Recursos que eu criei, diga-se de passagem. Victor se inclinou para a frente, interpretando perfeitamente o papel de filho obediente. Quanto dinheiro, pai? Alguns milhões, ao longo de 5 anos. Melissa prendeu a respiração. Ele estava admitindo tudo.
E por que está me contando isso agora? Armando hesitou. Porque recebi informações de que a Receita Federal pode iniciar uma investigação e preciso que você me cubra. Como assim? Os documentos? Bem, eles podem parecer como se você soubesse de tudo, como se você fosse o mentor do esquema. Victor se levantou lentamente. Você falsificou documentos para me incriminar? Foi uma precaução. Caso algo desse errado, você assumiria a responsabilidade. Você é jovem, sairia disso em alguns anos. Eu, na minha idade... Pai, você está me pedindo para ir preso pelos seus crimes? Estou pedindo para você proteger sua família, proteger o legado que construí. A voz de Armando estava começando a se alterar, e Melissa podia ver a tensão crescendo. E se eu me recusar? Armando parou de andar e olhou fixamente para Victor. Então você será incriminado de qualquer forma. E ainda perderei o respeito por você. Pai, você percebe o que está me pedindo? Estou pedindo lealdade, algo que parece estar em falta ultimamente. Lealdade? Como quando você mentiu sobre Melissa para me afastar dela. Armando franziu a testa. Aquela mulher era uma ameaça. Era uma ameaça para você, não para mim. Você sabia que ela poderia descobrir seus esquemas. Victor, do que você está falando? Estou falando de Carmen Torres. Estou falando das informações vazadas para a Morrison. Estou falando de como você usou Melissa como bode expiatório. O rosto de Armando empalideceu. Como você... Quem te contou isso? Isso importa? O que importa é que você destruiu uma mulher inocente para proteger seus crimes. Armando se aproximou da mesa, apoiando as mãos na superfície de madeira. Victor, você não entende. Melissa Duarte podia ter arruinado tudo. Ela era inteligente demais, observadora demais. E você estava se apaixonando por ela. E isso te incomodava? Me incomodava porque amor te torna vulnerável, te torna descuidado. Você teria contado tudo para ela. Eu não sabia que havia algo para contar, mas descobriria. E então o quê? Você me entregaria para impressionar sua namoradinha? Victor balançou a cabeça, incrédulo. Pai, você realmente não entende o que fez, entende? Eu protegi nossa família. Você destruiu nossa família. Melissa podia ver as lágrimas nos olhos de Victor e seu coração se partia por ele. Victor, você vai me ajudar ou não? Não, eu não vou assumir a culpa pelos seus crimes. Armando endireitou o corpo. E Melissa viu sua expressão mudar completamente. A máscara de pai preocupado caiu, revelando algo muito mais escuro. Então você me obriga a usar outros métodos. Que métodos? Armando abriu a pasta que havia trazido e retirou alguns documentos. Estes são contratos que você assinou ao longo dos últimos 2 anos. Contratos que, com pequenas modificações, podem parecer autorizações para as transferências. Você falsificou minha assinatura? Não precisei. Você realmente assinou estes documentos, apenas para outros propósitos. Victor pegou os papéis e examinou. Melissa podia ver o horror crescendo em seu rosto. Estes eram contratos de consultoria. Você os modificou, e com algumas testemunhas convenientemente subornadas, eles se tornam evidências de que você sempre soube de tudo. Pai, isso é insano. Isso é sobrevivência, Victor. E você vai escolher. Ou me ajuda voluntariamente, ou é incriminado à força. Melissa não conseguiu mais ficar em silêncio. Ela entrou na sala, interrompendo a conversa. Ou talvez haja uma terceira opção. Armando se virou, atônito. Você, o que está fazendo aqui? Gravando cada palavra que você disse nos últimos 20 minutos. Melissa mostrou o pequeno dispositivo. Cada confissão, cada ameaça, cada admissão de culpa. Armando olhou de Melissa para Victor, finalmente entendendo. Vocês planejaram isso. Planejamos salvar Victor da prisão que você preparou para ele. Armando riu friamente. Acham que uma gravação vai resolver alguma coisa? Eu tenho documentos, eu tenho testemunhas. Testemunhas subornadas, Victor disse se levantando. E quanto aos documentos, tenho certeza de que um especialista em grafoscopia pode provar que foram alterados.
Além disso, Melissa acrescentou, Dr. Mendes já entregou cópias de tudo às autoridades competentes. Eles estão a caminho. Como se fosse um sinal, batidas fortes na porta ecoaram pela sala. Polícia Federal, abram a porta! Armando olhou ao redor como um animal encurralado. Vocês não sabem o que fizeram. Vocês destruíram tudo que construí. Não, pai. Você destruiu. Nós apenas impedimos que você destruísse outras pessoas junto. Os agentes entraram na sala e, em questão de minutos, Armando estava sendo escoltado para fora em algemas. Antes de sair, ele olhou para Victor uma última vez. Você vai se arrepender disso. Não, Victor respondeu calmamente. Eu me arrependo de ter demorado tanto para fazer isso. Quando a porta se fechou, Victor e Melissa ficaram sozinhos no silêncio da sala. Acabou, Melissa disse suavemente. Acabou? Victor concordou. Eles se olharam por um longo momento, todo o peso dos últimos eventos finalmente os atingindo. Melissa, Victor, você não precisa... Preciso, sim. Ele se aproximou dela. Preciso te pedir perdão. Preciso te agradecer. Preciso te dizer que sem você, eu estaria caminhando para a prisão. Você teria descoberto eventualmente. Não, eu estava cego. Cego pela manipulação dele, cego pela minha própria insegurança. Victor parou a poucos centímetros dela. Melissa, você me salvou. Literalmente me salvou. E eu não tenho palavras para expressar o que isso significa. Victor, eu te amo. As palavras saíram com tanta simplicidade e verdade que Melissa sentiu suas defesas desmoronarem. Eu amo você, ele repetiu. Não como o presidente da empresa um homem rico ama uma mulher bonita. Eu amo você, como Victor ama Melissa, como duas pessoas que se encontraram em meio às mentiras e descobriram algo verdadeiro. Lágrimas corriam pelo rosto de Melissa. Victor, eu também te amo. Mesmo depois de tudo, mesmo depois da dor, eu nunca parei de te amar. Ele estendeu as mãos para ela, e desta vez, Melissa não hesitou em pegá-las. Podemos tentar de novo? Podemos começar do zero, mas desta vez sem mentiras, sem disfarces, sem medos. Melissa sorriu através das lágrimas. Sim, mas desta vez vamos ser apenas nós mesmos, Victor e Melissa. Não importa de onde viemos ou para onde vamos. Victor a puxou para seus braços e, finalmente, depois de semanas de separação e dor, eles se beijaram. Foi um beijo cheio de perdão, de promessas, de esperança. Um beijo que selou não apenas a reconciliação entre eles, mas o início de algo completamente novo. Quando se separaram, Victor sorriu. Então, senhorita Duarte, gostaria de jantar comigo hoje à noite? Um encontro de verdade desta vez. Onde? Na pizzaria da esquina da sua casa. Quero conhecer sua família, quero conhecer sua vida real. Melissa riu, sentindo uma felicidade que não experimentava há semanas. Será um prazer, Sr. Silveira. Victor. E naquele momento, olhando um para o outro na sala que havia sido palco de tantas mentiras e revelações, ambos souberam que haviam encontrado algo mais valioso que qualquer fortuna ou status social. Haviam encontrado a verdade e haviam encontrado o amor. O resto eles construiriam juntos. O pequeno escritório na Vila Madalena tinha uma energia completamente diferente dos luxuosos ambientes corporativos que Melissa estava acostumada. As paredes eram pintadas de cores vibrantes, havia plantas por todo lado, e uma atmosfera de criatividade e inovação pairava no ar. Duarte em Silveira Consultoria estava escrito na placa discreta na entrada do prédio. Melissa sorriu ao ver a placa pela 100ª vez. Ainda era difícil acreditar em como sua vida havia mudado nos últimos meses. Após a prisão de Armando Silveira, Victor havia decidido recomeçar completamente. A Silveira em Associados foi vendida para pagar as indenizações aos clientes prejudicados e as multas do governo. Victor poderia ter ficado com uma pequena fortuna, mas escolheu usar quase tudo para reparar os danos causados pelo pai. E então
Com o pouco que restou e muito trabalho duro, ele e Melissa criaram algo totalmente novo. Mel, o cliente das 3 horas chegou, Victor disse, aparecendo na porta do escritório dela. Melissa olhou para ele e sorriu. Victor estava diferente, mais relaxado, mais genuíno. Usava jeans e camisa casual, tinha deixado o cabelo crescer um pouco e nos seus olhos não havia mais aquela tensão constante que o assombrava nos tempos da empresa do pai. Já estou indo. A empresa deles era pequena, mas estava crescendo rapidamente. Especializavam-se em ajudar pequenas e médias empresas a se desenvolverem de forma ética e sustentável. Era trabalho honesto, gratificante e que permitia que ambos fossem completamente autênticos. Como foi a reunião? Victor perguntou quando Melissa voltou 2 horas depois. Fechamos o contrato. A padaria do Sr. José vai expandir para 3 novas filiais. Victor a pegou no colo e girou, ambos rindo como crianças. Estou orgulhoso de você, ele disse, depositando-a no chão, mas mantendo os braços ao redor de sua cintura. Estou orgulhosa de nós. Era verdade. Nos últimos meses, eles haviam construído não apenas uma empresa, mas uma parceria verdadeira. Trabalhavam juntos como iguais, tomavam decisões em conjunto e apoiavam um ao outro em cada desafio. Falando nisso, Victor disse com um brilho diferente nos olhos, tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? O tipo que requer que você feche os olhos e confie em mim. Melissa riu, mas obedeceu. Victor a guiou pela mão, saindo do escritório e caminhando por alguns minutos. Pode abrir. Melissa abriu os olhos e se encontrou na frente de sua antiga casa, no Capão Redondo. Mas a casa estava completamente reformada, pintada, com um pequeno jardim na frente, janelas novas. Victor, comprei a casa da sua família e contratei uma equipe para reformá-la completamente. Sua mãe e João não vão mais precisar se preocupar com aluguel ou com as condições da casa. Melissa sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Victor, você não precisava... Precisava sim. Sua família me acolheu de braços abertos quando eu não merecia. Dona Maria me trata como um filho e João como um irmão. É o mínimo que posso fazer. A porta da casa se abriu e Dona Maria apareceu, sorrindo radiante. Mel! Victor! Que bom que chegaram! Melissa correu para abraçar a mãe, notando como ela parecia mais saudável e feliz. Mãe! A casa está linda! E tem mais! João disse, aparecendo atrás delas. Victor conseguiu uma bolsa integral para eu fazer faculdade de engenharia. Melissa olhou para Victor incrédula. Como? Conheci o reitor da universidade através de um cliente. Quando contei sobre João, ele ficou impressionado com as notas dele. A bolsa é por mérito próprio. Melissa sabia que não era totalmente verdade. Tinha certeza de que Victor havia contribuído de alguma forma, mas também sabia que João realmente merecia a oportunidade. Victor Silveira, Dona Maria disse, aproximando-se dele, você é um anjo disfarçado. Não, Dona Maria, eu só aprendi com sua filha o que realmente importa na vida. Eles passaram a tarde toda na casa, almoçando juntos, conversando, rindo. Victor se encaixava perfeitamente na família de Melissa, e ela podia ver como ele havia encontrado ali algo que nunca teve em sua própria casa cheia de tensões e expectativas. Quando o sol começou a se pôr, Victor e Melissa caminharam até a pequena praça do bairro onde costumavam brincar quando criança. Melissa, Victor disse, parando perto do banco onde haviam se sentado em sua primeira visita ali. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz? Completamente feliz? Melissa olhou ao redor, para o bairro onde cresceu, para a família que amava, para o homem que havia transformado sua vida de formas que ela nunca imaginou. Sou. Pela primeira vez na vida, sou completamente feliz. Mesmo tendo perdido toda aquela vida luxuosa, Melissa riu. Victor, eu nunca tive uma vida luxuosa. Eu tinha uma fantasia cara. Agora eu tenho uma vida real. Uma vida que eu construí com minhas próprias mãos, ao lado de alguém que me ama pelo que eu realmente sou.
Victor sorriu e, para surpresa de Melissa, se ajoelhou ali mesmo na praça simples do Capão Redondo. Melissa Duarte, ele disse, retirando uma pequena caixa do bolso. Você quer construir o resto da sua vida real comigo? Melissa olhou para o anel. Simples, elegante, perfeito. E depois para o homem ajoelhado à sua frente. O homem que havia aprendido a valorizar a autenticidade acima da aparência, o amor acima do status, a verdade acima da conveniência. Victor, ela disse, sua voz embargada pela emoção, você tem certeza? Porque se disser sim, vai estar se casando com uma menina do Capão Redondo que ainda pega 2 ônibus para visitar a mãe. Melissa Duarte, ele respondeu, seus olhos brilhando. Eu quero me casar com a mulher que teve coragem de mentir para conseguir uma oportunidade. Coragem de dizer a verdade quando importava e coragem de me salvar quando eu não merecia salvação. Quero me casar com a mulher que me ensinou que o valor de uma pessoa não está no seu endereço ou no seu sobrenome. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Melissa. Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero construir uma vida real com você. Victor colocou o anel em seu dedo e a beijou ali mesmo, na praça onde ela havia brincado quando criança, cercados pelos sons familiares do bairro que a havia moldado. Eu te amo, Melissa. Eu te amo, Victor. Quando se separaram, Melissa notou que uma pequena multidão havia se formado ao redor deles. Vizinhos curiosos, crianças brincando, idosos sentados nos bancos. E todos estavam sorrindo e aplaudindo. Que bonito! Gritou Dona Conceição, a vizinha fofoqueira que conhecia Melissa desde pequena. Nossa Mel encontrou seu príncipe! Melissa riu, envergonhada, mas feliz. Não, Dona Conceição, eu encontrei meu par. 1 ano depois. O casamento foi exatamente como eles queriam. Simples, autêntico, cheio de amor. Realizado na pequena igreja do bairro, com a recepção na quadra da comunidade, decorada com flores do jardim da Dona Maria e luzes de festa junina. Estavam presentes todos que realmente importavam. A família de Melissa, os poucos amigos verdadeiros que Victor havia mantido após o escândalo com o pai, os funcionários da Duarte em Silveira Consultoria e dezenas de vizinhos e conhecidos do bairro que haviam visto Melissa crescer. Nunca pensei que veria nossa Mel casando com um boy da elite, sussurrou uma das vizinhas durante a festa. Ele não é mais da elite, respondeu Dona Maria, que estava radiante em seu vestido novo. Agora ele é da família. E era verdade. Victor havia se adaptado completamente à vida simples. Morava com Melissa em um apartamento aconchegante perto do escritório, dirigia um carro popular e suas maiores alegrias vinham dos pequenos sucessos da empresa e das noites em casa assistindo filmes com a esposa. Durante a festa, Melissa foi procurada por uma figura inesperada. Senhorita, perdão, senhora Silveira. Melissa se virou e encontrou Henrique Moreira, o dono da Morrison & Partners, parado atrás dela com uma expressão que misturava respeito e curiosidade. Senhor Moreira, ela respondeu surpresa. Peço desculpas por aparecer sem convite, mas soube do casamento e... Bem, queria parabenizá-la pessoalmente. Obrigada. E também queria lhe fazer uma proposta. Melissa arqueou uma sobrancelha. Que tipo de proposta? A Morrison & Partners está passando por uma reestruturação após os eventos do ano passado. Estamos buscando consultores éticos para nos ajudar a limpar nossa reputação. Gostaria de contratar a Duarte em Silveira. Melissa olhou ao redor da festa, vendo Victor conversando animadamente com João sobre os planos para a faculdade, vendo sua mãe dançando com um vizinho, vendo toda aquela felicidade simples e genuína. Senhor Moreira, ela disse finalmente, agradeço a proposta, mas não trabalhamos com empresas que têm histórico de práticas antiéticas. Mas esse é exatamente o ponto. Queremos mudar. Então sugiro que contratem consultores especializados em compliance e ética corporativa. Nós trabalhamos com pequenas e médias empresas que estão construindo seus negócios da forma certa desde o início. Henrique pareceu surpreso com a recusa.
Senhora Silveira, estou falando de um contrato que valeria mais que toda a receita de vocês em um ano. Melissa sorriu. Senhor Moreira, há coisas mais valiosas que dinheiro, como dormir com a consciência tranquila. Com isso, ela se afastou, deixando Henrique sozinho com seus pensamentos. Victor se aproximou dela poucos minutos depois. Vi você conversando com Henrique Moreira. Tudo bem? Perfeitamente bem. Ele ofereceu um contrato milionário. E eu recusei. Victor sorriu e a beijou suavemente. Por isso que eu te amo. Só por isso? Por isso e por mais 1000 razões que descobrirei pelos próximos 50 anos. A festa continuou até tarde da noite, com música, dança, comida caseira e muito amor. Quando finalmente os últimos convidados foram embora, Victor e Melissa ficaram sozinhos na quadra, ajudando a recolher a decoração. Arrependida? Victor perguntou brincando. Do casamento? Jamais. Da vida simples? Melissa parou o que estava fazendo e olhou para ele. Victor, você quer saber qual foi o momento que eu soube que te amava de verdade? Quando? Foi quando vi você ajudando minha mãe a lavar a louça na primeira vez que veio jantar aqui. Sem ser pedido, sem fazer charme, apenas porque era a coisa certa a fazer. Victor sorriu. E você quer saber quando eu soube que te amava? Quando? Foi quando você escolheu me salvar, mesmo depois de eu ter duvidado de você. Naquele momento, eu entendi que havia encontrado não apenas uma mulher extraordinária, mas uma pessoa boa. Eles terminaram de arrumar tudo em silêncio confortável, trabalhando em sintonia perfeita. Pronta para ir para casa, senhora Silveira? Pronta, senhor Silveira. Caminhando de mãos dadas pelas ruas do bairro onde Melissa havia crescido, agora como marido e mulher, ambos refletiram sobre a jornada incrível que os havia levado até ali. Melissa, Victor disse quando chegaram ao carro. Sim, obrigado. Por quê? Por me ensinar que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas em quem você é e em quem você escolhe para dividir sua vida. Melissa sorriu e se aproximou dele. E obrigada a você por me ensinar que eu merecia ser amada exatamente como sou. Eles se beijaram sob a luz dos postes da rua. 2 pessoas que haviam encontrado na mentira o caminho para a verdade, na desilusão, o caminho para o amor genuíno, na queda, o caminho para a redenção. 5 anos depois, mamãe, o papai está ensinando a vovó a usar o computador de novo. A voz aguda de Sofia, de 3 anos, ecoou pela casa. Melissa sorriu, secando as mãos na toalha da cozinha. A casa que eles haviam comprado na Vila Madalena era perfeita. Grande o suficiente para a família crescente, mas aconchegante o suficiente para manter a sensação de lar. Vovó Maria vai conseguir aprender, ela respondeu, beijando a testa da filha. E Duarte em Silveira Consultoria havia crescido significativamente. Agora tinham 15 funcionários e haviam ajudado mais de 200 pequenas empresas a prosperarem. Victor havia se tornado um palestrante reconhecido sobre ética empresarial e Melissa havia completado um MBA com bolsa integral. Mas o sucesso profissional era apenas um reflexo do que realmente importava, a família que haviam construído juntos. Mel, Victor chamou da sala. Sua mãe conseguiu enviar um e-mail sozinha. É um milagre! Melissa gritou de volta rindo. Dona Maria, agora com 58 anos, estava mais saudável e ativa que nunca. Havia se mudado para um apartamento próximo à casa deles e ajudava a cuidar de Sofia enquanto Melissa e Victor trabalhavam. João estava no último ano de engenharia e já havia conseguido um estágio em uma empresa de energia renovável. Ele também morava perto, em um apartamento que Victor havia ajudado a financiar. Apesar dos protestos de Melissa sobre mimar demais o irmão. Papai! Sofia correu para Victor assim que ele entrou na cozinha. Conta a história da mamãe princesa. Victor a pegou no colo e olhou para Melissa com aquele sorriso que ainda a fazia derreter. Qual história, princesa? A história de como você e a mamãe se conheceram. Ah, essa história. Victor fingiu pensar. Era uma vez uma princesa muito corajosa que fingiu ser de um reino distante para conseguir um trabalho no castelo.
Victor! Melissa protestou rindo. Não ensine nossa filha que está tudo bem mentir. Não estou ensinando isso. Estou ensinando que às vezes pessoas corajosas fazem coisas desesperadas para proteger suas famílias e que erros podem se transformar em algo lindo quando encontramos as pessoas certas. Melissa se aproximou e beijou tanto Victor quanto Sofia. E qual é a moral da história? Ela perguntou para a filha. Que o amor verdadeiro vence tudo. Sofia gritou, batendo palmas. Exatamente. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir e Dona Maria voltou para seu apartamento, Victor e Melissa se sentaram no sofá da sala, ela encostada nele enquanto folheavam álbuns de fotos. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real, Melissa disse, olhando uma foto do casamento. Por quê? Porque é tudo que eu sempre sonhei, mas nunca acreditei que poderia ter. Victor beijou o topo de sua cabeça. Sabe o que eu acho? O quê? Acho que tudo isso aconteceu exatamente como deveria acontecer. Você precisava aprender que era valiosa por si mesma. Eu precisava aprender que status e dinheiro não significam nada. Nós dois precisávamos aprender que o amor verdadeiro só existe quando você pode ser completamente autêntico com outra pessoa. Melissa se virou para olhá-lo. Você se arrepende de alguma coisa? De ter demorado tanto para correr atrás de você quando você saiu da empresa. E eu me arrependo de ter duvidado por um momento que você poderia me amar de verdade. Nunca mais duvide disso. Nunca mais. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a tranquilidade do momento. Victor, eu te amo. Não o presidente da empresa, não o homem rico, não o marido perfeito. Eu amo o homem que lava a louça cantando, que brinca de boneca com nossa filha, que ajuda minha mãe com as compras e que ainda olha para mim como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. É porque você é. E ali, naquela casa simples, mas cheia de amor, cercados pelas fotos que contavam a história de sua jornada juntos, Melissa e Victor Silveira souberam que haviam encontrado algo mais valioso que qualquer fortuna. Haviam encontrado a felicidade verdadeira. Uma felicidade construída sobre a base sólida da honestidade, da confiança mútua e do amor incondicional. E sabiam que, independentemente dos desafios que o futuro pudesse trazer, enfrentariam tudo juntos. Porque às vezes as melhores histórias de amor começam com mentiras que nos levam à verdade sobre nós mesmos. E às vezes, fingir ser alguém que não somos é exatamente o que precisamos para descobrir quem realmente podemos nos tornar. Mbise Pifim. Porque no final, não importa de onde você vem ou quem você era. O que importa é quem você escolhe ser e com quem você escolhe construir sua vida. E quando você encontra alguém que te ama, não apesar de suas imperfeições, mas por causa de sua coragem de ser imperfeito, você encontra algo mais precioso que todo o ouro do mundo. Você encontra o lar.